Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um momento aqui com a igreja, por mais um momento de meditar na palavra do Senhor, ouvir dele, porque eu gosto sempre de repetir, né? Que eu posso falar aos ouvidos, mas é Deus sempre que vai falar ao seu coração, amém? Então, eu estou muito feliz, muito grata pela oportunidade. E eu vou dizer para vocês, irmãos, o que Deus preparou para essa noite. Se você pudesse já saber, você já estaria dando glórias a Deus em alta voz e batendo palmas. Mesmo que você não saiba, faça isso agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Queridos, essa mensagem veio quente do Senhor, assim, bem do Senhor mesmo. Eu estou tremendo as minhas carnes de verdade para ministrar essa palavra hoje. E quando o Senhor tocou no meu coração sobre essa mensagem, foi muito rápido. O pastor me chamou e eu gosto, como todos os pregadores, orar, pedir direcionamento de Deus. E comigo, geralmente, eu sempre falo para os irmãos que eu recebo a palavra já nos 45 do último tempo, né? Mas dessa vez não foi. Dessa vez foi uma mensagem que eu precisava realmente receber logo e passar a semana intercedendo por ela. Porque é uma mensagem forte, é uma mensagem que Deus quer ministrar nos nossos corações de maneira sobrenatural, nas famílias que estão aqui. Amém? Então, nessa noite, eu queria que você, por um minutinho, só repetisse essa oração que eu vou fazer aí, onde você está, tá? Feche seus olhos só um minutinho e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu rejeito toda a incredulidade, eu rejeito tudo que é contrário, e eu levo cativo o meu pensamento ao teu senhorio. Que em nome de Jesus seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 19. A gente vai ler daqui a pouquinho, mas eu já vou falar o título, né? Para ficar certinho aí. A mensagem que o Senhor me deu, o título dela se chama Ciclos Geracionais. O que Deus fala sobre isso? Amém? Muitos de nós já tivemos experiências e já conseguimos perceber alguns ciclos que se repetem muitas vezes dentro das nossas famílias. Alguém já percebeu isso em algum momento? Nem que não seja na sua, mas de um parente seu ou de alguém da sua família, que aquilo sempre se repete, aquilo sempre volta, ou alguma enfermidade que vai para um e depois para outro, uma seta maligna que atormenta um, depois atormenta outro. Muitos dizem que isso se chama maldição hereditária. Mas aqui nessa igreja nós não temos essa visão de dizer e cravar que é maldição hereditária. Amém? Então já fique claro isso aqui. O título da mensagem fala de ciclos geracionais porque, de fato, eles existem. Mas não significa, e é o que a gente vai ver hoje aqui na palavra, que é uma coisa cravada e que é uma sentença para os descendentes ou para aquela família em geral. Amém? Na genética, né, na parte de ciência, eles vão dizer que muitas causas são pela genética, né? Lá no DNA tem aquele gene, aí por isso passa de pai para filho, de filho para neto, e daí vai. E algumas teologias, como eu falei, falam que são questões de maldição hereditária. Existem essas questões da genética? Existem. É óbvio que existem, né? Mas no âmbito das maldições hereditárias, o que eu quero enfatizar hoje aqui é o que Deus fala sobre isso e a gente ser bem instruído pela palavra de Deus sobre esse assunto. A gente nem pode simplesmente dizer: não existe, isso não vai me atingir nunca, porque os ciclos muitas vezes realmente se repetem, mas os ciclos, a gente vai aprender aqui nessa noite que eles são causados por escolhas. Assim como na genética, você pode ter um gene de alguma enfermidade, mas se o seu estilo de vida for diferente, se você procurar se cuidar, se você procurar fazer exercício, se você procurar
ter ali todo o cuidado com a sua saúde, provavelmente você não vai adquirir aquilo ali. Então, a epigenética fala até sobre isso, que a genética é uma coisa que está lá, está no DNA, mas que pelo estilo de vida da pessoa pode não desenvolver. Amém? Então, da mesma maneira, no espiritual, a gente tem que entender que existem, sim, ciclos geracionais que a gente vê muitas vezes repetindo nas famílias, atitudes, né, vícios e coisas desse tipo que a gente vai ver hoje aqui, mas que não são uma maldição cravada, não é algo que a descendência ou a outra pessoa simplesmente adquiriu por osmose ali, passou de um para outro, né? Não. Deus nos criou, irmãos, com um propósito nessa terra. Deus nos criou com uma missão. E como família, já que o culto é de família, a gente precisa entender que, foi até falado aqui, a gente trabalha com indivíduos, né? Antes da família ser família, nós somos indivíduos, somos pessoas. E se nós somos pessoas que não são curadas, não são tratadas, não são ministradas, não são salvas pelo Senhor, nossa família, consequentemente, vai receber algumas consequências desses atos e dessas desobediências. E aí é que entram as questões dos ciclos, que a gente vai ver hoje aqui, tá? Seja na área comportamental, na área sentimental, na área da saúde, ciclos familiares são reais e muitas vezes escravizam famílias nessas repetições. Então, vamos para o texto, para não ficar só no que eu estou falando. O que Deus fala sobre isso, né? Vamos ler Ezequiel, capítulo 18, a gente vai ler o versículo 1 até o 4. Aqui está na NA, tá. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai também é, e a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Amém? Agora você vai lá para o versículo 19, e você vai ler comigo até o 25. Diz assim: mas vocês perguntam, por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Versículo 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Eu não desejo muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele vai viver? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Agora o versículo 30 em diante. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertam-se e vivam. Amém? Glórias a Deus por essa passagem. Daí você já tira que não existe maldição hereditária. O que existe é que Deus, ele vai olhar cada pessoa, cada indivíduo, cada pecado e cada transgressão individualmente. Se a gente estudar, irmãos, a vida do povo de Israel no Antigo Testamento, a gente vai ver esse povo repetindo os mesmos erros.
E é por isso que eles acreditavam tanto que a maldição hereditária existia. Por quê? Porque lá no capítulo de Êxodo, capítulo 20, nos mandamentos, falava, eu queria até que abrisse aí, se possível, Êxodo capítulo 20, no versículo 5 e 6, que é a sequência ali do mandamento, diz assim, ele está falando para amar a Deus acima de todas as coisas, não adorar imagens, e ele segue falando, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, continua, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me odeiam, e mais faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Parece que Israel só prestou atenção na primeira parte, né? Porque eles cravavam isso como se os pecados dos antepassados deles fossem condenar a geração futura, né? Então, eles tinham essa ideia, eles acreditavam nessa ideia de que Deus, por ter falado que visitava a maldade dos filhos até a 4ª geração, isso seria uma sentença de Deus, eu vou amaldiçoar até a 4ª geração daqueles que pecaram lá atrás. Né? Então, eles tinham essa mentalidade, por isso a gente leu no texto esse provérbio que existia em Israel. Né? Se a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê em alguns momentos, quando Jesus ia curar alguém, o cego, por exemplo, as pessoas perguntavam, quem pecou, foi ele ou foi os pais dele? Né? Foi os pais dele que fizeram ele ficar cego? Né? Foi o pecado dos pais dele que fez ele ficar assim? Então, Israel tinha essa cultura na cabeça, tinha essa mentalidade de que era uma sentença. Não, se os antepassados fizeram, eu vou carregar isso para o resto da minha vida. E trazendo agora para os nossos dias, irmãos, quantos de nós, muitas vezes, não carregamos esse mesmo pensamento em outras situações da nossa vida? Dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Porque fulano da minha família morreu com aquilo, então eu vou provavelmente ter aquilo. Porque na minha família era assim, assim, assado. Meu filho, infelizmente, já está seguindo esses passos. Né? É óbvio que a gente vê sinais, mas a gente vai entender por que eles acontecem. E por que Deus está explicando que a responsabilidade é pessoal, não é no todo, não é os antepassados passando de pai, de filho e etc. Tá? Então, Israel, ele acreditava nesse provérbio que eles falaram aqui no início, do capítulo 18, se vocês quiserem voltar lá. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. O que eles estavam querendo dizer aqui? Né? Eles estavam exatamente cravando essa ideia. Os antepassados foram imaturos, comeram as coisas verdes, ou seja, eles não entendiam a palavra de Deus, eles tomavam decisões precipitadas, eles adoravam outros ídolos, eles iam fazendo o que não era para fazer, e os filhos é que ficavam com os dentes sujos. Eram os filhos que colhiam, né, o resultado, as consequências daquilo. Óbvio, irmãos, que se uma família ela tem ali algo que se repete, e eu estou falando aqui, você começa a imaginar e pensar o que poderia ser dentro da sua própria família. Às vezes, são questões de caráter. Às vezes, são, sim, questões de enfermidade. Às vezes, são questões de opressões demoníacas. Então, existem muitas questões dentro de famílias que muitas vezes perduram por anos, né? E que Satanás se aproveita dessas situações para escravizar, de fato. O início daquilo nem sempre, aliás, nunca é uma maldição hereditária. Muitas vezes foram por atitudes, por legalidades, por brechas individuais, e que aquilo respingou e trouxe consequências nos familiares em geral. Então, a gente vai ver hoje um pouquinho sobre isso. Então, aqui, quando Israel falava lá de Êxodo 20, ele achava que Deus estava amaldiçoando até a 4ª geração, mas não foi isso que Deus quis dizer. Deus quis dizer exatamente o contrário, que Deus sonda, observa e julga cada um de acordo com as suas escolhas. Tanto é que a promessa em seguida é muito maior do que a primeira, né? Porque ele fala até 4 gerações, vamos contar se uma geração é de 100 anos, aí era só 400 anos ali que Deus estava olhando, né? Mas para os que obedeciam, para os que amavam a Deus, até 1000. Então, assim, a misericórdia de Deus é muito maior do que o julgamento.
Quando as pessoas se arrependem, quando as pessoas querem estar na presença de Deus e entregar suas vidas para elas, a abundância de Deus é muito maior. Não existe esse versículo que diz, o apóstolo Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus? Quem já experimentou essa graça na sua vida, sabe que isso é verdade. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer com toda a verdade que esse versículo foi na minha vida, assim, uma chave, né? Porque, de fato, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida. Tudo que eu achava que era ruim, Deus transformou em muito melhor, muitas bênçãos depois na minha vida, quando eu entreguei minha vida para Ele. Então, Israel tinha essa mentalidade, e muitos de nós temos ainda. E, de novo, algumas situações genéticas, por exemplo, sim, tem uma predisposição. Meu pai teve diabetes. Tempos atrás, eu estava pré-diabética, né? O que eu fiz? Mudei minha alimentação. Reverti toda a situação e não sou mais diabética. Deus me curou, mas curou porque eu tomei uma escolha, eu tomei uma decisão. Eu ainda estou sobrepeso, mas estou saudável, né? Então, assim, eu sei que eu preciso me cuidar mais, eu sei que eu preciso fazer um exercício, nós todos sabemos dessas coisas. Mas, às vezes, a gente relaxa, e aí depois fica reclamando, né? Que está com isso, que está com aquilo. Por quê? Porque nós não nos cuidamos. Então, existe a questão da responsabilidade pessoal, tanto na parte física, quanto na parte espiritual. Muito mais, irmãos, na parte espiritual. Porque tudo começa no espiritual. Tudo. Há muito tempo que eu deixei de achar que as coisas começavam no natural. As coisas começam sempre no espiritual, tá? Então, essa questão de ciclos, elas existem, mas não em forma de maldição passada e definitiva, onde os erros do antepassado vão ser cravados ali e você vai ter que lidar com aquilo para o resto da vida. Não, tá? A menos que a gente escolha, né, repetir os ciclos e as escolhas, aí a gente abre essas brechas para Satanás agir. Para a gente falar de família, como eu disse, a gente tem que entender que elas se iniciam com indivíduos, né? Tudo começou lá em Gênesis. Adão, Eva, tinham tudo perfeito. Era o casal perfeito. Poderiam ter tido filhos perfeitos debaixo da bênção. Mas o pecado trouxe muitas consequências. A desobediência, primeiramente a Deus, trouxe maldição sobre essa terra. Nesse sentido, sim, irmãos, a terra é amaldiçoada, porque tem uma sentença de maldição dita e escrita no livro de Gênesis sobre a terra a partir do momento do pecado original. Mas isso não significa que aquilo ficou para uma sentença eterna. Pelo contrário, no mesmo momento que Deus amaldiçoou a terra, Ele deu uma promessa de que viria o filho da serpente, que viria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Quem é esse filho? Jesus. Então, se Jesus é aquele que pisou a serpente, que pisou Satanás, que veio para libertar as nossas vidas, nós temos que entender que é nele que todos esses ciclos e qualquer maldição é quebrada. Amém? Isso aqui já é spoiler do final da mensagem, mas é fato, né? Então, nós temos que entender isso. A terra foi amaldiçoada, sim, mas a promessa foi dada. E quando a gente olha para a história de Israel, é aquilo que eu falei, a desobediência de Adão e Eva irrompeu em um ciclo de maldição. Logo em seguida, seus filhos, Caim, invejando o seu irmão, matou seu irmão. E daí começou a terra, né, cada vez mais acontecer coisas ruins. Se a gente olha para a história de Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai ver ciclos se repetindo muito, né? Se a gente for ler direitinho, ver toda a história, a gente vai ver que Isaac mentiu sobre a esposa dele do jeitinho que Abraão tinha mentido sobre Sara, né? A gente vai ver que Isaac tinha preferência por Esaú, do jeitinho que Raquel tinha preferência por Jacó. Então, teve coisas que se repetiram ali, ciclos geracionais, tá? Que se repetiram, mas não eram maldição hereditárias. Eram ciclos que se repetiam para que elas tomassem a decisão certa. Jacó começou ruim, né? Porque ele seguiu os... Gente, eu vou até aproveitar esse momento de Jacó para defender Jacó. Muita gente fala, Jacó é enganador, Jacó é enganador. Sim, ele enganou o irmão dele, mas se você ler o texto bem certinho, você vai entender que ele não enganou no sentido de engano mesmo. Ele tanto foi orientado pela mãe dele, manipulado pela mãe dele. Por quê?
A mãe dele já sabia de uma promessa que Deus tinha dado a ela, que Jacó iria dominar sobre Esaú. E Raquel, ela tinha preferência por Jacó. E ela instruiu Jacó a fazer o que tinha que ser feito, para tentar dar uma ajudinha a Deus. Do mesmo jeito que Sara botou a mulher lá, a escrava, para ajudar Abraão a ter o filho da promessa. Então, Jacó, ele não é que ele não tinha culpa. Ele teve porque ele poderia negar o que a mãe dele falou. Não, mãe, vou esperar o tempo de Deus. Mas não, ele foi. E ele enganou o pai dele ali. Mas quando ele foi falar com Esaú, se você ler o texto, Jacó, ele fez uma oferta. Ele ofereceu algo em troca da primogenitura. Ele não só enganou, ele deu a chance de Esaú negar também. Então, ele negociou aquilo. Quem desprezou, e a Bíblia é bem clara em falar, quem desprezou a primogenitura foi Esaú. Então, não bote a culpa só no Jacó, tá bom? Todos tiveram ali uma culpa, porque poderiam ter tomado decisões diferentes e não tomaram, tá? E isso acontece nas famílias, né? Quantas famílias têm aquelas pessoas, né? Tem mais de 2 filhos, sei lá, e aí, de repente, tem a preferência por um. E isso gera muita situação, gente, dentro da família. Nossa, como gera. E eu vou dar um exemplo aqui, não que era isso que acontecia, mas o meu irmão, ele nasceu com um problema renal, nasceu já com esse problema renal. E na época ele nasceu, eu tinha 5 anos. Então, uma criança de 5 anos, ela não tem muito entendimento do que está acontecendo ali. Dos pais dando atenção 100% para uma criança que está doente, né? Então, o que aconteceu? Eu cresci vendo minha mãe dar toda a atenção, meus pais dar toda a atenção ao meu irmão, para cima e para baixo, levando ele para o hospital, né? Era o cuidado, eles precisavam ter aquele cuidado. Isaac viveu a vida inteira dele em hospital. E na minha cabeça, de criança, eu achava que eu estava sendo excluída, que eu estava sendo rejeitada, porque a atenção toda, embora meus pais eram muito carinhosos com os dois, eles não tinham essa preferência, tá? Vou deixar bem claro. Mas, na minha cabeça, o inimigo começou a minar isso muito cedo. Muito cedo. E eu não entendia, né? Por que eu tinha um complexo de inferioridade, por que eu achava que meus pais não me amavam. Na adolescência, eu me revoltei, aí eu comecei a ter contato com outras coisas, que eu vou falar um pouco mais na frente. E aí foi virando uma bola de neve. Por quê? Porque essas coisas abrem brechas, querendo ou não. Nas famílias, os pais realmente têm uma responsabilidade muito grande, irmãos, de tentar, quando tem mais de um filho, né, dosar essas situações. Porque é algo que o inimigo vai pegar, principalmente quando tem filhos adolescentes e o filhozinho mais novo, e aquilo ali fica, né, e é bem complicado. Então, um exemplo, né, de coisas que acontecem dentro das famílias. Mas eu cresci e depois, obviamente, isso se dissipou porque o Espírito Santo me disse que não tinha nada a ver. E eu tive momentos também onde eu confrontei minha mãe com isso, né? Eu perguntei para ela, mãe, mas por quê que é desse jeito? Porque também eu percebia algumas atitudes, é óbvio, mas era o cuidado dela por ele ter essa enfermidade, né? Mas chegou um momento que Deus me mostrou que não tinha nada a ver. Era realmente uma coisa que eles só sabiam lidar daquela maneira, eles precisavam lidar daquela maneira, né? E o amor era igual para os dois. Então, são coisas que, às vezes, a gente vai minando ali. A gente não, Satanás elimina na nossa cabeça. E aí, irmãos, como eu falei, a desobediência de Adão e Eva foi passando de geração para geração nesse sentido. Não como uma maldição, mas no exemplo. Por quê? Porque o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então, se você tem ali uma família onde o exemplo, né, dos seus pais não foram bons, provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai repetir aquilo. Mas você também tem a opção de rejeitar aquilo. É por isso que essa parábola aqui, esse texto aqui é tão importante, para a gente entender a nossa responsabilidade pessoal e individual de quebrar ciclos. No nome de Jesus. Sozinhos a gente não consegue, tá? Então, Deus escolheu, depois disso, a terra foi seguindo, né? As gerações foram sendo criadas, até que chegou um momento, e Deus sempre tentando instruir a nação de Israel, instruir o povo a fazer o que é certo, a escolher a bênção, a não escolher a maldição, e etc. e tal, até que chegou em Abraão, né? E Abraão teve a responsabilidade de
gerar, então, essa família da fé que nós somos hoje. Mas Abraão também errou. Abraão também teve problemas na família, assim como nós vamos ter ou já tivemos, né? Então, tudo isso que está escrito, irmãos, na palavra, eu amo a palavra de Deus porque ela não esconde nada, né? A Bíblia poderia simplesmente falar histórias perfeitas, de famílias perfeitas, sem contar os problemas, mas não, ela deixou aqui como exemplos, justamente para que a gente não venha cair nesses mesmos erros, tá? Então, é por isso que a Bíblia é tão importante na nossa vida. E aí, foi aquele ciclo se repetindo na família de Jacó, na família de Abraão, de Isaac, de Jacó, até que chegou em Jacó. Jacó teve toda essa questão que eu falei aqui, mas em um momento, Jacó fez uma oração a Deus e pediu para que Deus fosse com ele, para que Deus se revelasse a ele. Porque mesmo que Deus fosse o Deus de Abraão, ele precisaria ser o Deus de Isaac, pessoal. Mesmo que ele fosse o Deus de Isaac, ele precisava ser o Deus de Jacó, pessoal. Ainda que os nossos filhos sejam criados na palavra do Senhor, ainda que os nossos filhos sejam instruídos na casa de Deus, em algum momento eles vão precisar ter um encontro pessoal como Jacó teve com Deus. Jacó teve, não tem aquela história de segurar o anjo? Aquilo ali, irmãos, é tão simbólico, aquilo ali é tão profundo, porque ele não estava segurando o anjo por causa de uma bênção material. Jacó queria remissão. Jacó queria se redimir de tudo que tinha acontecido de ruim na vida dele. Ele queria se libertar daquilo. Ele queria trocar perdão com seu irmão, porque ele sabia que o seu irmão o odiava pelo que ele tinha feito. E se você for ler a história de Jacó por completo, você vai entender que quando eles se encontraram, foi muito choro, foi abraço, e houve perdão, houve troca, houve libertação. E a partir daí, Jacó conheceu de fato a bênção de Deus sobre a vida dele. Quantas famílias não vivem nesses ciclos de inimizade, de confusão, de briga, de falta de perdão e de tudo que existe de ruim, irmãos? Não só família normal, mas família até de Deus mesmo, existem essas coisas. E Deus nos ensina que nós vamos dar conta de cada uma dessas escolhas, cada uma dessas situações na nossa vida. Então, essa responsabilidade não é só do líder do lar, é da mãe, é do filho, é da filha, entendeu? Ou daquele que cuida de você desde pequeno, enfim, do responsável pela sua vida. Ele tem responsabilidade sobre a vida dele, sobre a vida daquele que ele cuida, mas ainda assim, você próprio, desde muito cedo, desde a idade da razão, quando você já sabe discernir o que é certo e errado, um adolescente que já sabe discernir o que é certo e errado, as escolhas dele vão pesar na vida dele, porque é ele que está escolhendo. Lá em Israel é interessante, irmãos, um menino é considerado adulto com 13 anos. Vocês sabiam disso? E a menina, se eu não me engano, com 12. Eles têm um ritual que se chama mitzvah, não é isso? Presbítero, me ajuda aí na pronúncia? Eles têm esse ritual que aos 13 anos, o menino ele tem que apresentar a leitura da Torá, apresentar tudo que ele aprendeu durante aquele período, e a partir dali o pai dele entrega ele a Deus e diz, agora você é responsável pelas suas escolhas. 13 anos de idade. E ele já tem a mentalidade de que toda e qualquer decisão que eles vão ter vai ser consequência pelas escolhas deles, né? Então, eles já criam essa mentalidade, já instruem a criança no caminho da palavra até os 13 anos, e depois eles deixam com Deus. Não é que eles não vão mais falar da palavra, ou que eles não vão levar eles para a sinagoga, ou coisa desse tipo. Mas, que a partir daquele momento, a criança fica entendendo, o adolescente, no caso, que ele agora tem que lidar com as suas próprias escolhas. Já pensou se a gente tivesse esse ritual nas nossas famílias, né? Criar ali até os 13 anos de uma forma bem poderosa mesmo na palavra, e depois fazer a criança ou o adolescente entender de que, olha, a partir de agora suas escolhas são suas. Se você escolher a morte, ou seja, um caminho de perdição, você vai morrer espiritualmente, né? E muitos pais não falam sobre essas coisas com os filhos. Muitos só trazem para a igreja, irmãos. Muitos confiam só nas professoras da salinha, mas não sentam com o filho para conversar sobre as verdades de Deus, sobre as coisas que Deus deseja mostrar para eles.
ensina a historinha da Bíblia, a Arca de Noé, não sei o que mais lá, mas não ensina desde cedo que as escolhas daquela criança são importantes para a vida adulta dela, né? Então, Deus, nesse ponto, Ele vai enfatizar que a salvação ela se torna realmente individual, mas ela pode impactar toda a família, né? E aí, irmãos, eu quero entrar rapidinho aqui nas questões de algumas brechas, que foi isso que Deus falou muito forte no meu coração, para que esses ciclos se rompam em algumas famílias. Às vezes, a gente abre brecha que a gente nem sabe. E, às vezes, brechas de outras pessoas, como eu disse, acabam respingando na gente. Mas não significa que aquilo é uma sentença. De novo, não é uma maldição hereditária. A questão das brechas, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu coloquei. No contexto espiritual, as brechas são comportamentos, pecados ou práticas que dão legalidade ao inimigo para agir em uma vida ou uma família, permitindo que ciclos de maldição se repitam ao longo das gerações. Ciclos, tá? Que podem ser quebrados. A Bíblia nos ensina que Jesus veio para quebrar toda a maldição. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Como que esses ciclos, né, eles se rompem nas nossas famílias? Tem gente que acredita que simplesmente pelo fato de você entregar a sua vida a Jesus, a partir daquele momento é mágica. Pronto. Tudo de ruim, tchau, acabou. Sou liberta agora, nesse momento. Seu espírito Seu espírito foi religado com Deus. Eu falo isso muito aqui. Seu espírito, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, ele é religado com Deus. A comunhão que você não tinha antes, você passa a ter através do Espírito. Mas aí começa uma obra de regeneração na sua vida e de santificação. Por quê? Você ainda está aqui, ó, nessa carne, que tem hábitos, que tem desejos, que tem vontades, que tem vícios. E para você ser transformado nesse corpo, através do Espírito, às vezes leva tempo. Algumas pessoas não. Algumas pessoas são ligeiras. A minha transformação, irmãos, levou em torno de 6 meses de libertação das minhas práticas. E mesmo depois de liberta, o Espírito Santo ainda perdurou em algumas coisinhas que ficavam ali por muito tempo. Muito tempo. A gente nunca vai estar 100% perfeito aqui nessa terra, isso é fato. Porque a gente é tentado todos os dias, a gente é bombardeado de oportunidades todos os dias para pecar, que nem aquela música do Thales, né? Todo dia o pecado vem, irmão, todos os dias. Uma setinha no coração para você fazer inimizade com alguém, uma ação de inveja por alguém, sabe? Um sentimento de ira, que eu às vezes falo sobre isso, vem. Mas é você que precisa pedir a Deus para remover essas coisas da sua vida. O processo de santificação começou a partir do momento que você entregou-se a Jesus, mas a libertação completa muitas vezes demora. Mas não é para demorar. Sabe por que demora? Por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra. Porque em Cristo todas as maldições são quebradas. É isso que a gente está vendo aqui. Mas precisa existir renúncia da nossa parte. E muitas vezes a gente não sabe quais são as brechas que estão ali para a gente renunciar. Então eu vou clarear um pouco a mente dos irmãos aqui e cada um comece a se avaliar. Quando eu me converti, de fato, o Espírito Santo, eu comecei a criar um relacionamento muito forte com o Espírito Santo dentro do meu quarto. E dentro do quarto, todos os dias, o Espírito Santo me convencia de alguma coisa que eu precisava abandonar ou deixar. Irmãos, não teve nem ninguém para me apontar e dizer assim, ó, eu já congregava numa outra igreja, eu já tinha a liderança que me apoiava, obviamente, me instruía, me ajudava, e tudo isso é muito importante. Mas existem coisas da nossa alma, coisas do nosso passado, que só Deus pode ir lá tocar. E no meu quarto, eu ia lá, e o Espírito Santo me convencia de cada coisinha que eu precisava abandonar. Cada coisinha, sabe? Muitos por aí usam esse método
como chamam de método de regressão, usam a psicologia para fazer você voltar lá atrás, no seu passado, né, e ver onde foi que houve o abuso, onde foi que houve alguma coisa, e não está errado, porque a psicologia realmente vai tentar achar ali o foco da questão para tratar, tá? Mas eu não tive isso. Há anos atrás, nem se falava, como se fala hoje, sobre essa síndrome, sobre depressão, sobre ansiedade, existia? Claro que existia. Na Bíblia já existia. Davi passou por isso. Jó passou por isso. Né? Quem mais passou por isso? Um monte de gente passou por isso. Elias passou por isso. Né? Teve esses momentos nas vidas dos servos de Deus. Mas todas elas, quem tratou com eles foi diretamente Deus. Se você ler toda a palavra, foi diretamente o Senhor que tratou com eles. E eu digo para vocês que comigo foi assim. O Senhor foi me tratando dia a dia, mostrando para mim tudo que eu precisava fazer, né, para que eu pudesse ser liberta por completo. Então, tem gente que acha que é passe de mágica, que aceitou a Cristo hoje e pronto. Não, às vezes, para algumas pessoas, precisa realmente de um acompanhamento maior. Precisa de muitas orações, muitos processos de libertação. Existem. Tá? E a gente não pode negar isso. Então, vamos ver aqui algumas brechas que dão legalidade para o inimigo perpetuar esses ciclos assim na nossa vida. Né? Eu quero que abra aí em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O primeiro ponto de todos são os pecados não confessados, irmãos. Tem gente que acha também, e eu vou repetir isso muito aqui, tem cristão que acha que a oração fazendo assim, ó, Senhor, por favor, perdoa os meus pecados no dia de hoje, amém? Está tudo da hora, limpou, acabou. Se você realmente está de bom com Deus, beleza, não tem necessidade de você estar detalhando. Mas todos nós temos algo a detalhar. Uma palavra que a gente lançou que não devia lançar no dia, um acesso de raiva que a gente teve, ou um pensamento errado sobre alguém. Por que a gente não tem o costume de confessar falando aquilo? Deus, me perdoa, porque hoje eu fiquei com vontade de fazer o que era errado. Isso. Deus, me perdoa, porque eu falei uma palavra torpe. Deus, me perdoa, porque eu fui ignorante com o meu familiar. Me perdoa, porque eu fiz inimizade com aquela pessoa. Por que a gente não fala? Provérbios 28, 13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem pessoas, e agora eu falo filhos, por exemplo, que levam a vida inteira sem contar as suas angústias ou os seus problemas ou o que está sentindo para os pais. E aqui eu vou abrir um outro exemplo meu. Sempre que eu falo do meu testemunho, irmãos, tem muita coisa que às vezes não dá para a gente falar em alguns minutos na casa, né? Aqui. Mas só para você ter ideia, como era bem profundo, como Deus precisava me libertar, muito cedo eu tive contato com vários tipos de brechas que o inimigo usou na minha vida. Essa da inferioridade, por eu achar que meu irmão era preferido. Logo, os momentos que às vezes eu ficava sozinha, que eu saía para brincar com os amigos, né, que minha mãe achava que estava tudo bem. Eu sofri 2 tentativas de abuso infantil, né, um aos 8 anos e aos 10, por vizinhos. E eu guardei aquilo na minha vida até adulta. Eu acho que eu nunca nem contei para meus pais, porque eu não vi mais necessidade, e Jesus me libertou desses traumas. Mas eu passei por situações que foram abrindo brechas na minha vida. Eu despertei muito cedo para a área sexual, por conta desses abusos, que foram brechas na minha vida. E aí eu comecei a criar relacionamentos que puxavam também para o lado abusivo. Então, eu nunca dava certo com ninguém. Eu ficava 3 meses com um, 3 meses com outro, depois não sei o que com outro. A minha adolescência foi toda errada, né? Uma parte da minha juventude foi toda errada, até que, aos 20 anos, Deus virou essa chave e me fez entender que Ele me libertaria de tudo isso. E é por isso que eu falei, quando Deus ele entra na nossa vida e nós entendemos as brechas que nós temos na nossa vida, e nós renunciamos aquilo, nós rejeitamos aquilo, nós confessamos aquilo. Esther, mas você foi
Foi o que alguém fez contra você. Sim, era uma pessoa maior de idade, tinha responsabilidade, entre aspas, nesse sentido. Foi outra pessoa, mas o inimigo trabalhou na minha mente de que maneira? Trazendo culpa, fazendo eu esconder dos meus pais, fazendo com que eu criasse outras situações em cima de outras situações por causa disso. E a minha adolescência, minha juventude foi toda rebelde por conta disso, né? Então, o inimigo, muitas vezes, irmãos, a causa em si não é o problema total. É a interferência do inimigo naquilo. Muitas vezes, hoje nós vemos uma geração, de fato, muito sofrida com essas questões mentais. E eu me compadeço muito, porque na minha família, eu já enfrentei sobre isso, de perto, né? Então, com várias situações. Então, eu sei o que é, eu sei como é difícil. Eu mesma já enfrentei momentos de depressão lá atrás, justamente pela culpa que o diabo colocava em mim, de que eu não ia ser suficiente para Deus, de que eu nunca ia casar, de que eu nunca ia ter uma vida estável por conta da minha vida passada. E aquilo perdurou mesmo depois que eu tinha aceitado a Cristo, por muitos anos. Quando eu casei com o Eduardo, que Deus mudou realmente minha vida, e eu casei com o Eduardo, ele sabe, ele me ajudou muito nisso, porque eu ainda levei essa culpa para o meu casamento. Então, muitos de nós levamos coisas para o casamento, levamos coisas para os filhos, que são coisas que Deus não queria que nós levássemos. Deus primeiro queria que nós nos libertássemos, para a gente poder realmente passar à frente aquilo que é bom, a libertação de Deus para essas pessoas, né? Então, é por isso que a questão das brechas são muito, muito complicadas, irmãos. Precisam ser confessadas. Mesmo que não seja você que tenha aberto aquela brecha inicialmente. Às vezes é na própria família. Um pai joga palavras de maldição sobre o filho, ele tem responsabilidade espiritual sobre aquele filho. Aquele filho ainda não entende, mas ele cresce debaixo daquelas palavras, ele cresce achando que ele não serve, ele cresce achando que muitas vezes não vai dar em nada, porque pais, com falta de sabedoria, né, se estressam e falam coisas que não devem. Existem muitas brechas, muitas questões. E eu não estou dizendo aqui que os pais são os monstros da história. Muitas vezes eles foram criados já assim e eles simplesmente repetem o ciclo. O pastor sempre fala aqui, né, que a infância dele com o pai dele foi difícil, foi muito difícil. E ele carregou isso um pouco para a vida dele ainda, respingou na vida dele. Ele era uma pessoa difícil, mas Deus moldou de tal modo, transformou de tal modo que hoje o relacionamento dele com o pai dele é de bênção, né, pastor? Então, é esse tipo de libertação que Deus deseja para as famílias. Existem famílias que vivem a vida inteira brigadas, irmãos, ou brigando e brigando e brigando, e num ciclo que não para. Deus trouxe Jesus na nossa vida para que a gente tivesse paz, para que a gente vivesse uma vida em abundância, mas muitos cristãos ainda se contentam em viver no mesmo ciclo, na mesma coisa o tempo todo. Não tomam atitudes, não tomam posições que façam isso romper. Amém? Então, pecados não confessados precisam ser confessados. E, às vezes, mais uma coisa, pecados que você fez contra alguém, mais importante ainda, você chegar para a pessoa e trocar perdão. Quantos casais brigam, e brigam feio, e depois ficam sem se falar um tempo, e aí depois volta a se falar normal, porque vai passando os dias, mas não trocaram perdão. Não sentaram, não oraram, não fecharam aquela brecha. O que vai acontecer? Daqui a pouco repete. Daqui a pouco faz de novo. Daqui a pouco de novo, e de novo, e de novo, e não acaba nunca. Por quê? Porque não fechou a brecha. Porque não colocou ali Jesus no meio para encerrar aquele ciclo. Irmãos, é possível viver uma vida de paz na sua família. Eu digo, por exemplo, meu e do Eduardo, e eu não falo isso para a glória nossa, não. É para a glória de Deus. Nós não discutimos há anos. A gente teve momentos de imaturidade, tem momentos que a gente diverge, mas a gente não briga, ninguém bate boca, ninguém grita dentro de casa. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em mim e habita nele, nos controla.
Se ele não estivesse, se nós não dessemos lugar ao Espírito Santo, nós viveríamos divergindo de tudo. Mas o Espírito Santo, quando ele trata o indivíduo, ele trata a família toda. Você já ouviu aquela frase que quando você ama a Deus, você ama tudo, até o cachorro, o passarinho, todo mundo? Você ama todo mundo. Quando você ama de fato a Deus, você está cheio de Deus, não tem ninguém que roube a tua paz. Ninguém. Pode ser a pessoa mais endemoniada do mundo, não vai tirar a tua paz. Porque você está cheio do Espírito, você está cheio da graça de Deus e você está fazendo o que Deus quer. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas você vai se manter em paz, né? Então, eu volto a dizer, tudo começa no espiritual. A gente acha que não, mas tudo começa no espiritual. E aí eu volto nas histórias, né? Elias, Davi, Jó, homens de Deus, tementes a Deus, que passaram por momentos de depressão, momentos de angústia, de ansiedade. Davi fez salmos que dizia, eu estou para morrer. Eu estou para morrer. Ele falava praticamente isso. Mas ele começava confessando as angústias dele, ele começava falando aquilo e dizendo que não queria se sentir assim. Quando ele terminava o salmo, ele estava glorificando a Deus e vendo a bondade de Deus. Porque ele não aceitava. Ele não aceitava. Ele dizia, por que tu está abatido a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Eu ainda vou ver a bondade do Senhor. Para com isso. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? A gente aceita aquilo como uma sentença. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa. E aí é que entra a questão da mentira de Satanás de dizer que é maldição. Porque às vezes a gente acredita num diagnóstico como uma sentença. A gente acredita numa palavra como uma sentença sobre a nossa vida. E a gente não pode fazer isso, porque em Cristo tudo é quebrado. Eu não estou dizendo aqui de novo, e eu vou deixar bem explicada, que os profissionais de saúde, seja mental, seja da saúde normal, enfim, não devem ser procurados. Eles devem. Quando é necessário, deve. Mas para refletir, há quanto tempo você está no mesmo ciclo? Há quanto tempo um parente seu está naquele mesmo ciclo? Que remédio não resolve? Que consultas não resolvem? E a culpa não é sua, muitas vezes, não. A culpa é da opressão do inimigo que entrou para influenciar sobre aquilo. Não é que a origem seja demoníaca. Não é, aquilo pode ter vindo através de traumas, pode ter vindo através de qualquer outra coisa. Mas o inimigo, ele interfere naquilo quando você aceita aquilo como uma sentença na sua vida. E ele vai te escravizar naquilo até você entender que no nome de Jesus, todas essas coisas você pode ser livre. Se a gente for ver todas as vezes que Jesus ia curar alguém, gente, o ministério de Jesus era curando e libertando, expulsando demônios. Nas enfermidades mais simples, se você ler o contexto, tinha ação espiritual. Israel conhecia o espiritual. Israel sabia que toda enfermidade que vinha era opressão do maligno, praticamente todas. Eu não estou dizendo que todas, porque, de novo, tem a sua parte também. Se você não se alimenta, se você não se cuida, se você, né? Você vai colher no seu corpo. Mas tem coisas que repetem, que são ciclos que duram anos. Muitas vezes, a gente precisa pedir a Deus a direção e perceber, Senhor, há muito tempo eu quero que isso pare. E se você pensa assim, há muito tempo você tenta e não consegue, eu te digo hoje, em nome de Jesus, pode ser o dia que Deus vai te libertar por completo. Se você crê, sabe por quê? Porque existem duas condições para a gente receber uma libertação da parte de Deus. A primeira delas é a fé. E eu não estou falando de fé de crer em Deus. Eu estou falando da fé que você tem certeza que Jesus pode te curar. Porque às vezes a gente tem a fé de crer que Jesus foi aquele que nos salvou. Mas muitas vezes Ele não é nosso Senhor. A gente não deixa Ele tocar nas áreas mais profundas da nossa alma, mais profundas dos nossos traumas. Às vezes a gente não deixa Jesus ir lá e fazer a limpa. A gente fica naquele quarto escuro e a gente gosta de ficar ali, muitas vezes. Porque é o que a gente conhece. É o que a gente tem intimidade. Mas Deus não quer isso para nós. Amém? De novo, eu passei por situações muito pesadas na minha vida, na vida dos meus familiares. E Deus me mostrou, irmãos,
95%, eu posso dizer com toda certeza, tem ação espiritual para manter aquela pessoa ali. Tem. E a gente precisa colocar o poder de Deus em ação, a gente precisa clamar ao Senhor para que esses ciclos, essas coisas sejam quebradas nas nossas famílias. Eu passei por situações que eu cansava de interceder por situações que existiam na minha família. E eu dizia, Senhor, eu não aguento mais orar por isso. Eu fui com todas as minhas forças, Senhor, isso se repete demais. Eu não aguento mais ver aquele pessoal fazendo isso. Eu não aguento mais ver isso afligindo essa pessoa. Eu não aguento mais ver os meus sofrerem nessa situação. Mas quando aquelas pessoas entenderam e tomaram uma posição, irmãos, tudo mudou. Porque a gente pode orar, a gente pode clamar, a gente pode fazer jejum por alguém, mas se aquela pessoa não der o passo, se aquela pessoa não renunciar àquela brecha, aquele pecado, a libertação completa não vem. Então nós precisamos. Eu vou correr só um pouquinho aqui, já está bem em cima já. Brechas podem vir por palavras liberadas. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Às vezes você leva para a sua vida palavras negativas que vão te deixar presos nesse mesmo ciclo o tempo todo. O tempo todo. Eu aprendi muito rápido da parte de Deus que palavras têm poder. E a Bíblia diz isso, acabei de ler. O poder da vida e da morte estão na língua. E aí eu deixo para você refletir o que sua língua tem falado. Ou de quem tem falado. Ou o que está dizendo para você mesmo, né? Porque o que a gente diz para a gente também conta, viu, irmãos? A gente conta. Eu não consigo. Não vai ter jeito para mim. Eu nunca vou ficar livre disso. Não, o médico já disse que é assim, não tem cura. Para Deus não tem cura? Para Deus não tem cura, irmãos? Tem ou não tem? Tem. Para Deus tem cura, sim. E é essa ação de fé que a gente precisa ter. A Bíblia diz que se a gente vê a fé como um grão de mostarda, a gente remove montes, que dirá depressão, ansiedade e crise de pânico e qualquer outra enfermidade. O Senhor remove da nossa vida. Ele remove, Ele pode usar médicos por um tempo. Mas a gente não pode se acomodar naquilo e achar que para o resto da nossa vida a gente vai ficar cativo daquilo. A gente precisa entender que a fé, ela precisa ter ação. A ação de Deus, Deus deseja nos curar. Deus deseja nos libertar. A vontade de Jesus é colocar a unção dele sobre a sua vida e te libertar para que você seja um canal no reino de Deus. Uma pessoa transformada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai ajudar outras pessoas. O Senhor faz isso hoje, irmãos. Ele faz isso agora. Ele começou hoje, aqui no começo desse culto, agindo na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que Ele vai completar essa obra. E não só nela, mas naquele que crê. Naquele que entende, que precisa reconhecer que Deus tem poder. Jesus tem poder para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo, para transformar a sua vida por completo. Amém? Você crê nisso? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas outras brechas. Eu quero que o Ministério de Louvor já suba. Existem muitas outras brechas, irmãos. Práticas que a gente foi inserido ou já teve no passado. Práticas ocultistas. Quantas famílias tem nas suas famílias, nos seus antepassados, pessoas envolvidas com bruxaria, feitiçaria, ocultismo, religiões que invocam ancestrais, se é que vocês me entendem quais são. E às vezes, essas opressões, elas tentam atingir os filhos de Deus, sim. Elas tentam intimidar os servos de Deus. E nós precisamos estar atentos. Levantar em oração, repreender, renunciar a esse tipo de coisa. Se existe na sua família, se cubra de oração. Peça para o Senhor não permitir que nenhuma seta desses tipos de situações entre na casa de vocês. Muitos de nós, no passado, já consultamos médiums, astrologia,
coisa básica, né? Nossa, quem nunca leu um horóscopo na vida? Na adolescência? Que jovem nunca ficou com vontade de fazer uma simpatia? Talvez aqui não tenha, mas eu conheci muitos já. E eu era uma pessoa assim. São brechas. Quando eu era mais jovem, eu tive contato, foi muita coisa, não dá para me falar tudo, mas eu tive contato com mesa branca de espiritismo. E na época eu não sabia o que era isso, gente. Os meus colegas me levaram para lá para jogar aquele joguinho do copo, que o copo se mexe sozinho. Tipo aquele tabuleiro de Ouija, né, que chama. Esses jogos, essas coisas, tudo são brechas, irmãos. A gente acha que é besteira. Eu tratei com uma jovem recentemente, que ela era levada pelo namorado para jogos de RPG, de mesa. E nesses jogos, Deus falou claramente, uma das brechas na vida dessa jovem era isso. Porque existia um jogo que falava de questões de sonhos, do Sandman. Quem já assistiu essa série ou coisa vai saber mais ou menos o que é. E essa jovem começou a ser atormentada em pesadelos por conta dessa brecha. Era o namorado que jogava, mas ela também estava lá, ela estava envolvida, né? E aquilo abriu uma brecha. Os demônios começaram a atormentar o sono dela. Quantas crianças são atormentadas por demônios na infância e os pais acham que não é nada? Eu tive muitas experiências com a minha filha, muitas, porque desde cedo, Satanás tinha uma sede na vida dela, mas ele perdeu, para a glória de Deus. E ela via coisas no quarto. E teve um momento da nossa vida que a gente chegou para ela, a gente orou no quarto, a gente falou com ela, mas a gente instruiu ela. Agora você repreenda no nome de Jesus, chame o nome de Jesus. Então são muitas brechas, irmãos, que as nossas famílias acabam sendo inseridas ou até dando mesmo, né? Os adolescentes nos colégios são apresentados hoje, irmãos, a essas religiões aí que invocam ancestrais, que a gente sabe que não é ancestral, é demônio. É doutrina de demônio. E nas escolas, muitas vezes, estão fazendo as danças ritualísticas lá no meio dos negócios, e a gente acha que isso não vai influenciar os filhos. Influencia. E a gente precisa orar, a gente precisa cobrir a nossa família de oração, amém? Irmãos, eu peço 1000 perdões pelo horário, mas eu queria que você já ficasse de pé. Eu queria passar aqui 2 horas falando com os irmãos, se possível. Mas o resumo da ópera aqui, o resumo dessa mensagem é: não existe maldição hereditária, não existe sentença sobre a sua vida, mas existem ciclos que você precisa reconhecer, que você precisa renunciar, você precisa entregar para Deus, para que Ele venha te libertar por completo. Você não pode aceitar a sentença do inimigo sobre a sua vida, seja no que for. Às vezes é na questão da incredulidade mesmo, você não está conseguindo acreditar. Nesse momento diga: eu vou acreditar, eu quero acreditar. As cadeias vão se romper em nome de Jesus. E eu quero te pedir nessa noite, se você durante o louvor sentir vontade de vir aqui à frente, o pastor vai estar aqui, ele vai já orar pelas famílias. Mas eu também vou descer e eu quero orar por você hoje.